Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio do curso de Cálculo aqui da Veltatec. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Neste quarto episódio nós iremos conversar sobre um grande clássico da matemática que são os logaritmos. Iremos rever algumas de suas propriedades e refazer alguns exercícios. Aula 3. Logaritmo. Os logaritmos foram inventados para resolver equações e simplificações de equações onde as exponenciais não conseguem resolver. Através de equações exponenciais seria muito difícil a resolução. Então o logaritmo ele acaba sendo inventado para resolver e sanar esse tipo de situação. Para você lembrar de logaritmo é muito simples. Nós vamos envolver aí três números. Esses três números eles precisam ser reais, tá? Pode ser qualquer número. Então você tem aqui a definição, né, de logaritmo, e aonde você vai ter o b, a base do logaritmo. Essa base ela precisa ter, na verdade ela pode ser qualquer número, ela só não pode ser 1 e ela precisa ser maior que 0. Então, se você imaginar um número positivo diferente de 1, é qualquer número que você imaginar, portanto que seja diferente de 1 e maior que 0. O A, que é esse número aqui em cima, ele é o logaritmando, e o C é o logaritmo. Lembrando que esse número aqui, ele sempre será maior que 0, até mesmo porque essa base elevada ao logaritmo tem que dar um número positivo, né? Sei que parece complicado, mas eu vou mostrar para você com mais calma. Esse número ele sempre será um número real. Ele não será um número inteiro, nem sempre será um número inteiro. Ele pode ser um número irracional, inclusive, mas ele será um número positivo. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. A ideia é pegar os mais simples e aumentando o nível de dificuldade para a gente conseguir relembrar e fazer uma bagagem bem legal para o pré-cálculo e para o cálculo que está chegando. Eu tenho aqui o logaritmo de 81 na base 3 é igual a x. Você deve ter resolvido isso lá no primeiro ano do colegial. Poxa, faz muito tempo, não tem problema. Nós estamos aqui para rever e revisar esses conceitos aí. Então, como é que a gente vai resolver? Nós vamos resolver sempre no sentido anti-horário. Vou pegar o 3 e elevar a x. Esse resultado tem que dar o 81. Então, escrevendo vai ficar assim. 3 elevado a x é igual a 81. 3 elevado a x igual a 81 nada mais é do que uma equação exponencial. E essa equação exponencial a gente vai resolver da seguinte forma. Se você está chegando agora no canal, se você está chegando agora aqui na Veltatec, o vídeo anterior a gente fala justamente sobre equações exponenciais. Eu vou deixar no card aqui um link para você poder assistir esse vídeo. É logo agora, o anterior. O que a gente precisa resolver? Precisamos escrever que os dois números tenham a mesma base. Os dois números tendo a mesma base, eu resolvo os expoentes. Então, como é que a gente vai resolver? Eu vou transformar o 81 em base 3. Como é que eu vou fazer isso? Através da decomposição de números primos. Professor Tavares, eu não lembro o que são números primos. Números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele, por menos 1 e por menos ele. Então, fazendo a decomposição, ficará da seguinte maneira. 81. O primeiro número primo é 2. Veja que eu não consigo colocar o 2 porque 81 não é divisível por 2. Tá? Então, o próximo número é o 3. E vou decompondo o 81 até não mais conseguir dividir por 3. O próximo número primo depois do 3, o 5, depois o 7, o 11 e assim por diante. Então, 81 dividido por 3, nós vamos chegar a 27. 27 também é divisível por 3. Então, 27 dividido por 3, vamos chegar a 9. 9
também é divisível por 3. Então 9 dividido por 3, nós vamos chegar a 3. Que dividido por 3, nós vamos chegar a 1. Veja que quando a gente chega a 1 aqui, acabou a decomposição. Não tem mais o que fazer. Então, escrever 81 em base 3 é a mesma coisa que escrever 3 elevado à quarta potência. Olha, 1, 2, 3, 4. Veja que as minhas bases, elas passam a ser iguais. Ó. Se as minhas bases são iguais, o resultado do meu logaritmo é 4. Então, tranquilamente, eu posso dizer que o logaritmo de 81 na base 3 é exatamente x. É bem simples, você deve ter visto isso lá no seu ensino médio. Um segundo exemplo, um pouquinho mais complicado. Ele fala assim, olha, se o logaritmo de 3 na base x mais o logaritmo de 9 na base x é igual a 1, calcule o valor de x. Bem, perceba que os nossos logaritmos eles não têm a mesma base, mas está facinho da gente conseguir transformá-los na mesma base. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com uma operação chamada mudança de base. Olha só o que a gente vai fazer. Eu acabei escrevendo aqui no bloco de notas e acabei salvando lá e trazendo para cá para ficar um pouquinho mais rápido a resolução. Então, ó, o log de A na base B, eu quero transformar isso, eu quero mudar tudo isso para a base C, um exemplo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o log de B na base C e vou fazer também o log de C na base A. Tá? É bem tranquila essa operação aí. Lembrando que nós não estamos aqui no curso de cálculo no intuito de ensinar logaritmo para você. Nós estamos apenas revendo alguns conceitos e nos preparando para o pré-cálculo que vai chegar e no cálculo que também vai chegar. Então vai ficar assim, ó. Vou pegar o log de 9 na base x, o log de 9 da base x vou transformar da seguinte forma. Vou escrever na forma na base 3. Então eu vou escrever log de x na base 3 e log de 9 na base 3. E aí a gente se depara com uma coisa muito bacana, porque a gente sabe que log de 9 na base 3 é 2. Vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer. Então olha só, se o log de 9 na base 3 é a mesma coisa, a gente vai decompor o 9, né, vai ficar 3 ao quadrado. Existe uma propriedade dos logaritmos que esse expoente ele vem aqui fora. Ó, então ele desce aqui, ó, ele vem para cá. Então log de 3 ao quadrado na base 3, eu posso simplesmente pegar o expoente e colocá-lo aqui na frente. E aí tem uma outra propriedade, que é o log de 3 na base 3. O log de Tavares na base Tavares. Sempre que eu tiver o logaritmo de um número na base do mesmo número, é igual a 1. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 1 é exatamente o 2. Log de 3 na base 3 é 1. Log de π na base π é 1. Log de 200 na base 200 também é igual a 1. Sempre que o logaritmando for igual à base, o logaritmo é 1. Então, 2 vezes 1 é o 2. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Então vai ficar assim, ó. Log de 9 na base log de x na base 9 é exatamente essa divisão de logaritmos que nós fizemos aqui, ó. Então, log de 3, log de x na base 3 é esse cara aqui. O sinal de mais trouxe aqui. E essa operação que a gente acabou de fazer. Log de x na base 3, log de 9 na base 3 é o 2 aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos tirar o MMC entre esses dois números, né? Esse aqui é um número inteiro, a grosso modo. Esse aqui é um número fracionário. Como é que a gente faz a soma e a subtração de um número fracionário por um número inteiro? Tirando o MMC. 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes log de x, 2 log de x. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vez log de x na base 3, x na base 3. Até aí tranquilo. Tudo bem? Vamos repetir então, ó. Eu tenho um número inteiro e um número fracionário. MMC, 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes o log desse cara, o log aqui em cima. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vez log de x na base 3, log de x na base 3.
Bem tranquila essa operação aí. Próximo passo. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho 2 log de x na base 3 e mais 1 log de x na base 3. É como se eu tivesse aqui 2 laranjas mais uma laranja. Então, 2 mais 1, 3. Super tranquilo, né? A gente só fez essa soma porque as bases são iguais. Se as bases não fossem iguais, não teria como fazer essa propriedade aí. Bem, e agora o que a gente vai fazer? Utilizar a propriedade dos logaritmos, a resolução, né? A própria definição de logaritmos. Então vai ficar assim, ó. O 2 vem para cá e vem para cima. Então nós vamos ter o seguinte, ó. Log de x na base 3 vai ser igual a 2 terços. Resolvendo essa propriedade e transformando esse cara em frações, aliás, em raízes, vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho 3 elevado a 2 terços, né, ó, 3 elevado a 2 terços tem que ser igual a x. Então nós vamos ter que x é os 2 terços. Isso aqui, lá no nosso primeiro vídeo do curso de cálculo, que é sobre as potências, nós temos lá situações como essa aqui, ó. Então, volta um pouquinho lá no primeiro vídeo para você rever esse conceito de potência de número de expoente fracionário. Quem está por cima, vem aqui dentro, ó. Quem está aqui fora, fica aqui embaixo. Então, chegamos à resolução. Isso aqui vai ser a raiz cúbica de 9. Por que 9? Porque 3 ao quadrado vai dar 9. Um exercício um pouquinho chatinho, né? Algumas operações, algumas propriedades específicas de logaritmo, mas a resolução é essa aí. Eu sugiro que você procure mais exemplos de logaritmo e tente resolver. Caso não consiga, caso você trave em algum momento, o que eu vou pedir para você? Escreva aqui embaixo nos comentários para que eu possa te ajudar. Digite lá o exercício que você não conseguiu resolver, que eu vou tentar pegar e montar um vídeo e acabo postando aqui, não na série, mas um vídeo à parte para você poder ver a resolução, tá bom? Escreva aqui a sua dificuldade do logaritmo. Bem, como você viu, neste vídeo foi apenas uma pequena revisão para que a gente pudesse reativar os pensamentos e os conceitos que temos sobre logaritmo. Eu sugiro que você procure mais, pesquise mais sobre o assunto e, como eu falei agora há pouco, deixe aqui embaixo no comentário algum exercício que você não conseguiu resolver, tá? E eu vou tentar pegar esse exercício, transformá-lo em um vídeo e deixar aqui à parte ao curso de cálculo. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu vejo você nos nossos próximos vídeos. Valeu, obrigado, até mais.